Marítimo na TSF, segunda edição da semana. Boa tarde. Ainda para falar da grande e primeira subida de divisão a 15 de maio de 1977, da qual o massagista era o João Júlio, agora a viver em Alhandra, um histórico do nosso clube que junta-se a esta emissão numa entrevista conduzida pelo Pedro Camacho. Antes de mais, cumprimentar todo o auditório. Esta é a nossa terceira emissão a partir de Lisboa. E hoje temos connosco uma verdadeira lenda viva do nosso Marítimo. Foram 30 anos ligados ao Clube Sport Marítimo, um continental que abraçou a Madeira como se calhar muitos poucos madeirenses o fazem, uma forte ligação ao clube, toda uma vida de dedicação. Estou a falar, já devem ter percebido, João Júlio, o nosso eterno massagista. Antes de mais, agradecer a disponibilidade. O Sr. João Júlio, disponibilizou-se de imediato a receber-nos em sua casa e é para nós uma grande honra esta mesma recepção. E vamos então perceber um pouquinho como é que o Sr. Júlio esteve no Marítimo e como é que aconteceu esta ligação. O João Júlio foi para a Madeira, salvo erro, em 76. 76, exato. Desculpe que a minha voz está um bocado... Fui em 76, posso dizer pela mão do Pedro Gomes, que foi o Lionel Pires, que era massagista do Sporting, que lhe indicou a ele, uma vez que ele pediu, se podia se arranjava um massagista por cá para ir para a Madeira. Mas de confiança, eu disse, só tenho um, é o João Júlio, que eu moro em Alhandra. O Alhandra, eu conheço, porque eu ia muito ao Alvalade com o Manuel Marques, foi lá que eu me formei como massagista, foi com o Manuel Marques, grande amigo. Eu para ele era um filho, eu chamava-me sempre meu filho. E então Pedro Gomes, para trás. E fui então para o Marítimo em boa hora, porque nunca me vou esquecer os bons tempos que passei. Também há alguns menos bons, mas na maior parte bons, e com muito orgulho que trabalhei 30 anos no Marítimo, que para mim é um clube que nunca mais me esqueço, não é? Sem dúvida. Do clube e da Madeira, dos amigos que lá deixei e que ainda continuam, outros que já não estão, mas foi com muito prazer que trabalhei para o Clube de Sport Marítimo. Sr. João Júlio, foi para a Madeira em 76. A Madeira não era o que é hoje. Como é que foi essa adaptação inicial? Quem vem de Alhandra, concelho de Vila Franca, terra do nadador Batista Pereira, e, enfim, é uma realidade completamente diferente. Como é que foi chegar até à ilha, confrontar-se com outra realidade? Essa adaptação foi logo fácil? Foi um pouco estranho ter deixado cá a família e ficar sozinho num quarto e tal, mas foi durante pouco tempo. Também tive o apoio do Jaime, que era jogador, foi no mesmo ano para o Marítimo, que foi meu jogador no Alverca, que eu tive 2 anos no Alverca. Também tive já levou uma referência consigo, então. Pois, e ele foi para lá e depois, claro, ele foi meu jogador e apoiou-me sempre, andei com ele e depois foi fácil a adaptação. Depois tinha cada jogador um amigo ainda hoje, nos jogadores, nos treinadores, nos diretores. Eu não tenho uma ponta onde possa pegar para dizer mal. Portanto, isso dá-me uma satisfação muito grande, porque, enfim, os bons momentos que passei, as alegrias que o Marítimo deu e algumas tristezas quando perdia, claro, mas foi isto, o início
da minha vida no Marítimo. João Júlio, enfim, com 30 anos de carreira, acompanhou de facto e viveu na primeira pessoa toda uma alteração daquilo que era o Marítimo. Em 76... Olha, posso lembrar que quando fui para o Marítimo pagava as passagens às equipas para irem lá jogar. E foi o Artur Agostinho um dos que defendeu a nossa causa. E defendeu a nossa causa, e no segundo ano já então a coisa normalizou, mas lembro-me disso e tenho dito sempre, quando fui para a Madeira, o Marítimo pagava para as equipas lá. Muita gente hoje em dia ou não sabe ou Não já não se recorda. Mas eu faço os possíveis para divulgar, para as pessoas saberem. Foi realmente uma luta muito meritória nessa altura. Foi uma luta, mas em que todos nós trabalhávamos. Os diretores faziam sorteios para angariar fundo. Havia a bola do jogo, que era um sorteio, para se ganhar mais algum. Hoje em dia, não é só no Marítimo, já é difícil de haver um apego à luta e um amor clubista para angariar aquilo que era preciso. E agora não é assim, é diferente. Na altura era como disse, todos trabalhavam para o mesmo monte. Eram outros tempos. Eram outros tempos. E por isso eu vim, e não estranha muito, porque eu vim do Alhandra para o Marítimo, em que no Alhandra eu fiz tudo. Eu fui, fundei o posto médico, que não havia, era um sítio, fundei o posto médico do Alhandra, fechei o posto médico, fiz parte do jornal do Alhandra, fiz parte do autocarro, o primeiro autocarro que o Alhandra teve, que poucos clubes tinham, foi comprado à Bucelense, nunca me esqueço. E cada um trabalhava ali. Eu desenhei o emblema do Alhandra, pintei, outros fizeram outras coisas, e estava habituado a que nós fazíamos tudo. Se fosse preciso pintar os varões do campo de futebol, qualquer um fazia isso. Portanto, quando fui para a Madeira, a situação era muito parecida e não estranhei. Deu um certo alento até para... Ainda se viviam tempos de espírito de verdadeira coletividade desportiva, que hoje em dia, enfim, nem sempre é possível. Eu comecei com um presidente que ainda hoje é muito meu amigo, e até um tipo que chegou a vir à Alhandra mais que uma vez, o Dr. Zé Miguel Mendonça, depois o Dr. Nicolau Borges, passou por 6 presidentes, Sr. João Gil. Deixa eu ver. Pelas minhas cábulas são 6. Então, o Dr. Zé Miguel Mendonça, o Honório. O Nicolau Borges, o Honório de Sousa, a seguir o António Henriques, Carlos Pereira, Rui Fontes, Carlos Pereira, e agora o Rui Fontes outra vez, que eu sou amigo de todos. Esse é o melhor sinal, não é? É o melhor conseguir sinal. fazer amizade. Verdade. E desses presidentes todos, certamente, não entrando no campo pessoal, todos tiveram os seus méritos, todos também tiveram certamente algumas falhas, mas qual foi o presidente que lhe deu mais prazer trabalhar? Olha, isto vem buscar um pouco a conversa que tivemos há pouco, que quando fui para o Marítimo, o Dr. Zé Miguel Mendonça era um lutador como o resto da equipa dele, não é? Portanto, esse foi o que me marcou mais inicialmente, mas depois todos eles, tenho amizade com todos. Agora sei o Carlos Pereira, que era muito meu amigo, o Dr. Rui Fontes,
é muito meu amigo. Uma vez veio do Porto com o filho e disse para o filho: olha, vamos passar em Irlanda, vamos ver o João Júlio. Bateu aqui à porta, disseram, eu abri a porta, olhei, eu conheço. Olha, o doutor Rui Fontes, entrou para a minha sala e disse logo, a sala era metade da madeira, com coisas da madeira e tal. Bem, portanto, está a ver, todos para mim não faço distinção. Estou a fazer para o doutor Zé Miguel porque inicialmente foi uma luta. Pronto, primeiro ano, quando fui para o Marítimo, foi na segunda divisão. Foi campeão e subimos logo. Fomos campeão da Zona Sul, campeão nacional e subimos, claro, à primeira divisão. O Sr. João Júlio, evidentemente, esteve presente na primeira subida, naquele jogo em casa. Ainda tem memórias desse dia? Se eu tenho memórias. Eu fiquei... histórias, é uma história. O campo, a pista estava coberta de gente. Toda a pista em volta. Sim. Tudo era gente pela pista. Hoje em dia já não podia fazer-se E disso. quando faltava pouco tempo para acabar, houve um tipo que chegou ao pé de mim e disse assim: olha, esse explosão vai ser meu. Escusa de fugir, porque... está bem, fico descansado. E eu olhar para o relógio a ver, quando faltava 1 minuto para acabar ou 2, agarrei na bolsa, fiz que ia à cabine, fui à cabine, tirei o blusão e dei ao Fernando, o roupeiro, fiquei aí com isto, não dei a ninguém, que isto é meu. E depois fui para a coisa já com... Depois foi o Noémio abraçado a mim, uma coisa... O Noémio. Ainda hoje, esse é um dia que os mais novos que não acompanharam sentem uma inveja imensa. Aquilo foi feriado na Madeira, praticamente. Aquilo foi uma loucura. Cada gol era uma invasão de campo. E eu pensava assim, será que o árbitro vai implicar com isto? Mas não, o árbitro sabia o que era e facilitou, claro. Mas foi uma coisa histórica. E nunca mais me esqueço. E a minha mulher... eu tive 2 anos, a minha filha estava a estudar e a mulher e a filha estavam cá, mas iam lá de vez em quando. Foi precisamente à Madeira, no dia antes, e assistiu à festa do Marítimo da subida de divisão. Memorável, sem dúvida, sem dúvida. Entretanto, apanhou a fase também do sobe e desce e finalmente a estabilização. Anos mais tarde, vamos à UEFA pela primeira vez, foi um grande salto. Como é que acompanhou esta evolução? O que é que mudou no Marítimo? Mudou em que as pessoas começaram a acreditar mais no Marítimo pelo facto de ir à Europa, não? Foi uma alegria para toda a gente, especialmente para os madeirenses, para os maritimistas. E pronto, e a partir daí deu continuidade. Houve uma paragem aqui durante um tempo, mas pode ser que ainda se consiga ir novamente. Foi muito bom. O senhor João Júlio, quando vai para a Madeira e começa, enfim, toda aquela adaptação, há certamente alguns episódios curiosos, até porque nós temos o nosso sotaque, temos as nossas expressões. Como é que é lidar com um jogador da terra? Houve facilidade de comunicação ou isso deu aso a alguns episódios que querem enunciar? O Ivo teve uma vez, íamos ao primeiro dia de treino, ao segundo, o Pedro Gomes, olha, tem estas vitaminas, distribui, mas vais apontando. Eu ia apontando os nomes. Quando chegou ao Ivo, eu não percebi bem o que que a pronúncia dele a dizer Ivo, era um bocado, foi a única dificuldade que tive, e foi o Jaime que disse, Ivo.
foi porque eu estava com dificuldades. Mas adaptei-me bastante bem e percebi sempre tudo bem, que embora haja pessoas que dizem não percebo muito bem o madeirense, ou não percebo. Eu percebo bem o madeirense, percebo bem o açoriano. Sim, cada terra o seu sotaque. Tem o seu sotaque, aqui também há um sotaque. Se for a Samora Correia, o sotaque é diferente. Até em Vila Franca há uma rua que chama Rua dos Varinos. São tipos de vieiros que vieram de Vieira de Leiria. A pronúncia deles é diferente dos outros, dos próprios vilafranquenses ou de alhandrenses. É um sotaque e eu habituei-me com facilidade a tudo. Para si, foi mais importante aquela subida de divisão, o estatuto europeu? Qual foi o episódio que, se tivesse de destacar um só, qual foi aquele momento que mais viveu e que foi mais importante para si? A subida de divisão. No ano de 77, que eu fui para lá em 76, em 77, foi, para mim, foi a maior alegria que tive. Subir de divisão é uma coisa, enfim, pronto, foi uma alegria enorme. Depois tenho, claro, alegrias na Europa, jogarmos com equipas que hoje são... Olha, eu ontem estava a ver um jogo em que nós jogamos com uma equipa, o jogo do Braga, o Rangers, que nós jogámos com eles. E ganhámos lá, e infelizmente depois o eliminatório foi decidido a penalti. É verdade. A Juventus, o tempo do Rabanelli. Paulo Sousa também integrava essa Vieri. Tenho, até aquilo era plastificado, o que era, e até desfez-se, ficou permanente, tive que deitar fora uma t-shirt de passeio que o Paulo Sousa me deu, que foi o Carlos Jorge que pediu e ele perguntou-me se queria. João Júlio Ralha de Sousa a recordar os tempos que viveu na Madeira e ao serviço do Marítimo. Porto e Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.